Olá a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos ao debate entre as moções que se apresentam à 14ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Se vai realizar nos próximos dias 29 e 30 de novembro de 2025, em Lisboa. Temos aqui representadas todas as moções. Pela moção A, resistir para virar o jogo, Joana Mortágua. Pela moção B, reconstruir para um novo ciclo político, Ana Sofia Ligeiro. Pela moção C, mais bloco, menos tendências, José Carita Monteiro. Pela moção H, hora de recomeçar, David Norte. E pela moção S, novo rumo, Jorge Humberto. Este debate será constituído por três partes e a ordem das intervenções foi previamente sorteada com participação das moções aqui presentes. Na primeira parte, vamos apresentar a cada uma das moções uma questão, com tempo para resposta inicial e depois réplica. Na segunda parte, a mesma coisa. A primeira pergunta é: esta convenção tem lugar num contexto político adverso para o Bloco e para a esquerda. Quais as propostas que a vossa moção traz a debate para responder aos desafios que a esquerda atravessa? 4 minutos para a intervenção inicial de cada moção e, segundo o sorteio, começa a moção B, a Ana Sofia. Posso? Então, nós achamos que este contexto político adverso, que é um contexto não só político, mas também social e ecológico, acontece, mas estes desafios que trazem este contexto são bastante menores para a esquerda, nomeadamente para o Bloco, que propriamente para cada indivíduo, para a sociedade ou para o ambiente. A começar e a acabar no clima, com todas as derivações que tivermos e quisermos trabalhar a partir daí. Nós achamos que o principal desafio da esquerda é mesmo acompanhar a realidade, garantir a todos que está presente, que tudo fará para resistir com todos, para garantir a justiça, a liberdade, o conforto do Estado Social, incluindo todos os serviços públicos que garantem direitos fundamentais. Voltamos à base, sempre, a saúde, a habitação, a cultura, a educação, o pão, a mobilidade, a acessibilidade. O desafio é a esquerda, e neste caso o Bloco, voltar a ser fiável e responsável, mas recusando e fugindo daquela responsabilidade eleitoralista que nos cola ao centro e aquela ideia de que ceder a radicalidade em troca de um lugar à mesa da discussão, que é uma discussão mainstream, nos favorece alguma coisa, porque na realidade consideramos que este jogo viciado, tanto pela comunicação como pela hegemonia que a direita começa a ganhar, é um jogo que nós não conseguimos ganhar e que na realidade só perdemos identidade com ele. E por isso, quando pensamos num desafio da esquerda, mais autocentrado na própria sobrevivência do nosso espectro político, sentimos que o grande desafio é a mesma manutenção da nossa vitalidade, da nossa utilidade enquanto instrumento de transformação política, social e ecológica que consideramos ser mesmo premente. E neste caso, consideramos também que manter a construção coletiva desta resposta à direitização da sociedade e da sua representação política e institucional implica um adoçar do nosso trabalho, um agarrar à vida real, às coisas que acontecem de facto, para que as pessoas compreendam que sentimos o que elas sentem e que estamos aqui como aliados, mas também com os nossos aliados, com os movimentos, com os militantes, com todas as pessoas com quem fomos construindo relações de confiança no caminho e que por vezes se sentem a ficar para trás quando nós não estamos verdadeiramente presentes. Os aliados da esquerda, nesta resistência a esta instalação da direita, que para nós é um problema que tem todas estas múltiplas facetas, que é uma opressão, uma restrição de direitos, a ameaça à liberdade, são momentos que depois as pessoas associam à precariedade, à perda de rendimentos. Quem está connosco nesta luta e com quem nós temos que estar são as mulheres feministas, sabendo ou não que o são, isso é indiferente. As populações racializadas, migrantes ou não migrantes, os companheiros antirracistas, os que estão na luta climática ou na luta anti-homofobia ou transfobia, e nas restantes lutas, as clássicas do trabalho, do ócio, as anticapitalistas, todas, mesmo todas. Mas estas alianças têm mesmo que ser reais, não podemos só fazer esta parte performativa, simbólica, de estar ao lado naquela calendarização de efemérides, numa manifestação, porque na realidade esses problemas concretos precisam
de resposta, precisam de reação, e esta resposta e esta reação só serão sentidas como reais quando essa construção é feita no dia a dia. E esta proximidade e esta realidade propositiva e de construção coletiva, volto a repetir, é a única coisa que pode fazer acreditar que a mudança é mesmo possível dentro e fora da nossa militância. E por isso, para nós, é necessário recuperar a autonomia estratégica e política do partido. Procura concluir. Sim, fazer lutas concretas e tangíveis, detalhar um futuro ecossocialista e decidir por onde começar, pôr em causa o crescimento infinito e voltar a colocar a economia nas necessidades reais da população, continuar o combate climático, combater esta hegemonia cultural e resgatar a confiança popular, estando onde está a vida. Então é preciso este compromisso com estas transformações emancipatórias e este enraizamento que permite usar a empatia e a solidariedade como bandeira, porque sem isso não conseguimos restituir a confiança e a esperança. Obrigado, Obrigada. Sofia. Passo então a palavra ao Jorge, também 4 minutos. Eu peço desculpa. Em primeiro lugar, há que conseguir que o Bloco de Esquerda consiga ser um protagonista nessa esquerda do futuro, e para isso penso que devemos começar por assumir o que falhou, debater, propor alternativas, e não há debate quando se está à defensiva ou quando se nega que se registaram alguns problemas internamente. E é para esse debate também que a moção S vem. Nós não conseguiremos ser esquerda se não transformarmos o Bloco num partido de massas, num partido, não um partido de movimento, mas um partido que tem lutas transversais, nomeadamente a luta pelos trabalhadores, e colocar a dignidade do trabalho no centro do combate. Com um discurso que tem que ser corajoso, tem que ser claro para a maioria dos portugueses e falar para a maioria dos portugueses, um discurso que chegue a todas as pessoas. Conseguir entender os problemas reais dos portugueses e depois tê-los como um eco nas lutas transversais, nomeadamente um rumo ideológico coerente que comece com o trabalho, com o Estado Social e com o planeta, as alterações climáticas como quem, do qual depois nasce deste tronco ideológico, nasce uma árvore com ramos e frutos, que são todas as lutas que o Bloco tem que ter. Em terceiro lugar, também o Bloco faz parte de uma esquerda ligada às lutas de massas, e temos que resgatar esse chão da fábrica, não é? Como alguém dizia, com influência e representatividade junto dos trabalhadores. E por isso temos que estar também no movimento sindical. Um movimento sindical tem que ser aberto, livre, diverso e que saiba acolher todas as ideias. E, portanto, nós temos que repensar também, nesta lógica, a nossa presença no movimento sindical e na organização sindical orientada exclusivamente pela defesa dos interesses da classe trabalhadora, que é o que nós precisamos. Em quarto lugar, temos que reafirmar o nosso socialismo democrático. Nós, para estarmos à esquerda, somos um partido que tem que reafirmar e aprofundar os direitos de uma democracia, como o direito à greve, à liberdade de expressão, à manifestação, o pluripartidarismo, as organizações sindicais, as associações cívicas, mecanismos institucionais que assegurem, por exemplo, a separação de poderes. E, portanto, temos, por um lado, que construir esta esquerda e, por outro lado, também desconstruir e estar contra os modelos ditos socialistas do passado e recusar projetos que são contra os direitos humanos, ditatoriais ou autocráticos e que possam, de qualquer forma, pôr em causa os direitos humanos. Também temos que procurar uma alternativa ao capitalismo, começando pelo ecossocialismo, a socialização dos setores estratégicos e salvaguardar aquilo que são os recursos disponíveis sem esgotar o planeta. Na afirmação dos povos e trabalhadores do mundo, este socialismo internacionalista que luta pela autodeterminação e pela democracia, contra as guerras, contra qualquer forma de violência e de repressão, do imperialismo ao neoliberalismo, que nos arrastam para este abismo do ódio, da guerra e das desigualdades. Obrigado. Pronto, obrigado. Jorge, passava a palavra pela moção à Joana Mortágua.
Boa noite a todas e a todos. Represento a moção A, Resistir para virar o jogo, que afirma o Bloco como uma força socialista de resistência contra o capitalismo absoluto, de resistência em tempos de capitalismo absoluto. Resistência é uma palavra, forte e ela é importante, neste contexto, porque nós analisamos, e a moção A faz essa análise, e parte dessa análise sobre a viragem à direita, dizendo que ela é uma realidade, o que não significa que seja um destino e que seja uma fatalidade. Mas não sendo uma fatalidade, a viragem à direita, com a sua expressão eleitoral, na subida da extrema-direita, é internacional, é uma vaga mundial até, é profunda e não é circunstancial. Ou seja, esta viragem à direita assenta na hegemonia de ideias de extrema-direita junto de amplos setores sociais e tem também, obviamente, uma representação política. Uma representação política que se altera na medida em que a organização e a relação de forças entre capital e trabalho também se alteraram. E nós vemos isso na forma como o capital se organiza e na maneira como a redistribuição ou não, a concentração do capital e as novas formas de concentração do capital também alteraram a relação de forças entre os representantes políticos dos interesses do capital e do trabalho. E há aqui fatores que são, óbvio, que concorrem para este cruzar de crises, e são eles a guerra, a tecnologia, as tecnooligarquias, as alterações climáticas ou a sobreexploração de populações imigrantes, como uma realidade também explorada e muito utilizada e manipulada pela extrema-direita. E, portanto, nós enfrentamos, do ponto de vista internacional, uma enorme instabilidade, uma corrida ao armamento por parte da Europa, um esfarelar de tudo o que era a ordem internacional anterior, com um isolamento até de instituições como a Organização das Nações Unidas e com destruir de tudo o que eram noções básicas de direitos humanos, e vemos isso em relação à bússola que o genocídio em Gaza representa. Do ponto de vista nacional, nós assistimos a dificuldades de diálogo social, sobretudo aqueles em que queremos apontar caminhos de radicalização programática ou de radicalização das lutas, e assistimos também a uma decomposição política ao centro por pressão da extrema-direita. É isto que nós enfrentamos. Como é que enfrentamos? A nossa proposta não é a de outras forças políticas de esquerda, poderá ser, a nossa não é a do isolamento. Temos como estratégia a convergência. Do ponto de vista internacional e até europeu, uma nova plataforma que queremos consolidar, anti-imperialista e que nos posiciona na União Europeia e que estamos a ajudar a construir, uma defesa intransigente da democracia e dos direitos humanos e, do ponto de vista nacional, conseguir convergências para desequilibrar o poder e para tentar confrontá-lo. Convergências à esquerda do Partido Socialista que possam permitir espaços de novas experiências, até sociais, e essas convergências não significam apenas convergências eleitorais, como aquelas que estamos a ver nas autárquicas. Nós estamos a falar também, por exemplo, de apelar à convergência entre CGTP e UGT para combater o pacote Parece laboral. que concluindo, Joana. E termino. Para fazer essas convergências é preciso afirmar o espaço próprio do Bloco de Esquerda, e isso tem a ver com, sobretudo, programa, ou seja, ter política para os conflitos sociais do nosso tempo, para todos eles. E é com essa capacidade de ter proposta política corajosa e autónoma para intervir numa estratégia de convergência que nós achamos que podemos construir a resistência neste momento tão difícil de recuo da esquerda e num momento difícil para o Bloco, do qual nós também fazemos um balanço, mas queremos, obviamente, centrar-nos no futuro. Estava então a palavra ao David Norte, pela moção H. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar aqui a debater numa plataforma tão nova como o esquerda.net.
Agora, a nossa moção surge, pois acreditamos que esta é a hora de mudar. A moção H parte do reconhecimento de que o Bloco de Esquerda vive a sua maior crise de sempre, num contexto político nacional e internacional marcado pela ascensão da extrema-direita, pela crise do capitalismo e pela fragilidade das alternativas à esquerda. Este cenário exige uma viragem real. A nossa moção propõe 3 pilares fundamentais como resposta. O primeiro ponto é recentrar o Bloco como uma força anticapitalista, popular e antifascista. Num tempo de crise ecológica, social e democrática, em que a guerra e o armamentismo se tornam centrais para o capitalismo, a resposta da esquerda não pode ser de moderação. É preciso assumir uma radicalidade de transformação socialista, reconstruir uma contra-hegemonia cultural e política com clareza estratégica e internacionalista. Investir em frentes comuns como ecossocialistas, feministas, antirracistas e anticapitalistas. O Bloco deve ser um partido de lutas presente nas ruas, nos locais de trabalho e movimentos sociais, com humildade e escuta ativa. Nós não podemos tentar substituir ou instrumentalizar estes movimentos. O segundo pilar é reconstruir a esperança à esquerda com novos métodos políticos. A esquerda não pode perder o contacto com as vidas concretas das pessoas. Precisamos de um partido que fale para o país inteiro, inclusive o interior e os territórios esquecidos. Que invista no trabalho local, de formas novas de fazer política, com proximidade, escuta e solidariedade concreta. A transformação social precisa de se enraizar localmente com a presença autárquica, sindical, estudantil e comunitária. Só assim se vence o descrédito e se combate o crescimento do neofascismo. O terceiro pilar é reorganizar o partido com mais democracia, mais base e mais autonomia local. A terceira dimensão da nossa moção, e talvez a mais urgente, é a reorganização interna do Bloco. Esta última derrota eleitoral evidenciou a fragilidade de um partido excessivamente centralizado, com poucas estruturas locais sólidas e com práticas de decisão centradas em grupos restritos. Por isso, defendemos uma mudança clara, dar mais autonomia e poder real às concelhias e distritais, reforçar os órgãos locais, criar núcleos por setor laboral e estudantil e fomentar a descentralização das decisões políticas. O reforço da democracia interna exige também a criação de mecanismos de transparência, limitação de mandatos e rotatividade efetiva nos órgãos do partido. Queremos um partido construído de baixo para cima, com direções intermédias fortes e que valorize a militância e que seja inclusivo na diversidade das opiniões e percursos. O Bloco precisa de sair desta bolha institucional e regressar ao seu papel de motor de mobilização popular. É esta o meu contributo. Obrigado, David. Então, para terminar aqui a primeira ronda, relativamente à primeira pergunta, estava a palavra pela moção C ao José Carito Monteiro. Boa noite a todos. Bom, as duas derrotas a que alude a pergunta, a derrota do Bloco e da esquerda democrática no seu conjunto, não é? Estão intimamente relacionadas e poderão ter alguns condicionalismos comuns aos diferentes partidos, mas não há dúvidas de que o nosso foi aquele que mais sofreu com a ascensão da extrema-direita e um novo e impactante espectro digital populista começa a ser o maior e mais determinante veículo em direção a uma autocracia fascisante, à semelhança do que se passa noutras paragens, onde a democracia e o Estado de Direito eram exemplos de longevidade e garantia de segurança e parecem agora gigantes com pés de barro. Algumas das soluções passarão, obviamente, por um incremento da influência nas redes sociais e, nesse sentido, fizemos constatar na moção C algumas medidas que podem ajudar. Todavia, nós pensamos que há muito trabalho a fazer com e pela juventude, que está, de alguma forma, amordaçada e que talvez resida aí o segredo de uma retoma do Bloco, embora lenta.
E por que não criar uma juventude partidária, que acho que ainda não existe? O que é que teríamos a perder se ficasse desde já previsto esse órgão estatutário, onde os jovens poderiam discutir os reais problemas de uma juventude em palpos de aranha para ter casa, estudar, ter transportes e condições para trabalhar em todo o país? Por outro lado, achamos que futuramente a direção do partido deve resistir à tentação de expurgar as moções pequenas, digamos assim. Foi um grave erro cometido em 2023, que não trouxe qualquer benefício para o Bloco, antes nos causou diversos danos, quer a nível da militância local, quer em relação à imagem pública do nosso partido. Precisamos ainda de reforçar a nossa democracia interna, e achamos que quando a direção tenta cortar a palavra à oposição interna, se coloca numa posição que tende a afastar-se cada vez mais dos aderentes, correndo o risco de ficar a falar sozinha. O Bloco, durante muito tempo, cresceu como partido de protesto e começou a crescer quando passou a ser percepcionado como um partido do sistema. Precisamos de voltar a ser encarados como um partido atento às injustiças sociais, desde a infância até a idade sénior. O sectarismo impediu de fazer alianças pré-eleitorais com o LIVRE nas eleições legislativas. Se o tivéssemos feito, só obteríamos vantagens sem qualquer prejuízo para a nossa imagem e para os nossos princípios. Este é o caminho nas próximas disputas eleitorais, como já está a acontecer, como já foi referido, nas autárquicas. Precisamos, como do pão para a boca, de darmos a voz a todos os setores socioprofissionais para que eles se possam rever no nosso projeto. Basta ver as nossas listas de candidatos e deputados para verificar que ficamos muito longe de atingir esse objetivo. Sempre que concorremos a eleições, devemos dar voz a uma maior quantidade de candidatos independentes. Será a forma mais inteligente e eficaz de nos abrirmos à sociedade e evitar ficarmos enclausurados ou subsumidos na vida partidária. O desânimo da derrota leva muitas vezes a medidas desesperadas e nessa busca insensata de soluções pouco debatidas, às vezes, como foi o caso da campanha eleitoral. Está no fim, já acabo. Este caminho foi chão que já deu uvas, já só nos garantiu muitas derrotas no século XX, em que, recorde-se, ficámos completamente invisíveis e irrelevantes. O nosso caminho não passa pela radicalização nem pela exclusão. Pelo contrário, precisamos de recuperar as pessoas que se foram afastando de nós e precisamos de conformar as nossas posições com a realidade em que vivemos. Obrigado. Obrigado, José. Terminamos assim a primeira ronda de intervenções. Passamos agora para 2 minutos de réplica sobre esta questão das propostas para responder aos desafios da esquerda, na mesma ordem. Portanto, passo a palavra à Ana Sofia para responder. Bem, eu acho que em relação ao diagnóstico e àquilo que nós estamos a enfrentar, estamos todos relativamente de acordo. As soluções estão para aqui assim um bocado sinuosas, houve palavras repetidas e tudo isso, mas, por exemplo, a questão de uma juventude ser autónoma dentro do partido, isso vai nos incapacitar desta transmissão e desta relação intergeracional que nos anima e que nos permite compreender e aumentar a empatia com outros grupos, não é? Um velho, um novo, uma criança, todos têm que se encontrar no mesmo espaço. Criar mais uma organização dentro da organização é criar mais um patamar de conversa, mais um patamar de decisão e retrair um bocadinho desta coisa coletiva. Em relação ao sucesso eleitoral e ao nosso sectarismo, eu diria que é importante que o partido se apresente a eleições com o seu programa. O que é que acontece depois das eleições, depois do escrutínio? A nossa autonomia enquanto partido importa e o sucesso eleitoral, francamente, não é tudo. E importa realmente que vamos ao debate e ao trabalho e que lidemos com os resultados eleitorais, que são também importantes para aferirmos o nosso posicionamento do ponto de vista societário. E, portanto, não encaro esse insucesso como o alfa e o ômega da nossa ação e reação política. E portanto, acho que de facto temos aqui que encontrar, dizer à Joana que a coisa e a resposta tem também que ser programática, e eu acho que efetivamente essa questão programática é fundamental e concordo.
O que eu também acho é que não devemos ser capacitistas ou elitistas nessa construção programática, porque esta pluralidade que acho que todos aludimos, efetivamente nos pode enriquecer e nos pode trazer perspectivas que, se calhar, quando estamos assim já muito rotinados num tipo de terminologia e num tipo de liça política, nos esquecemos um Para bocadinho. concluir, É mesmo só isto que é de facto importante, a nossa presença nesta discussão, e é também importante ir a estas lutas também eleitorais com aquilo que temos e aquilo que somos e aquilo que construímos internamente para criar soluções. Obrigada, Daniel. passo então a palavra para o Jorge Humberto, para a réplica aqui na segunda intervenção. Certo. Resistir, lutar, fazer a revolução. Mas há uma frase que eu agora não me lembro bem da frase nem quem a disse, mas basicamente diz o seguinte: sem pão não há revolução, ou sem o básico não há resistência, ou sem a dignidade das pessoas recuperada, nós não temos qualidade de vida para lhes dar. As pessoas revoltam-se, as pessoas reagem emocionalmente, e esta esquerda que se quer reconstruir foi penalizada, justamente ou não, precisamente porque não estão garantidos direitos básicos neste momento para a população. E é isso que se passa. Nós temos pessoas que trabalham e não têm dinheiro para pagar uma casa, nós temos pessoas que não têm uma creche para pôr os filhos, nós temos pessoas que não têm dinheiro para mandar um filho para uma universidade, e a esquerda tem que ter uma resposta para isto. A esquerda tem que ter uma resposta de dignidade para as pessoas que trabalham. Não há outra forma. É criar condições para que o trabalho seja respeitado neste país. Neste momento nós estamos perante um ataque sem precedentes, quer dizer, já houve, mas modernamente às leis laborais e aos direitos dos trabalhadores, das mulheres trabalhadoras, dos professores, dos médicos, por aí fora. E o bloco tem que ser um bloco de cimento, em cima de uma linha vermelha, e não pode vacilar neste aspecto. Portanto, esta luta é uma luta civilizacional, mas também é uma luta pela esquerda, que é o tal pão, a tal garantia de uma qualidade de vida para que as pessoas possam depois então pensar naquilo que nós achamos que representamos, mas se calhar não representamos. Portanto, Poderes e concluir? saber ouvir as pessoas e saber representar aquilo que elas têm para nos dizer e saber valorizar quem trabalha e quem precisa ter o mínimo de dignidade é a base, tem que ser a base da nossa luta, do nosso empenho. Muito obrigado, Jorge. E passar então a palavra à Joana para a réplica, 2 minutos também. Não há dúvida de que há uma tentativa de confinamento da esquerda e de que o espaço social e político da esquerda está encolhido e que o centro faz uma chantagem enorme sobre a esquerda, que é: venham apoiar-nos, cedam na política, em nome do combate à extrema-direita. E a capacidade de resistir também é resistir a isso. Também é resistir a essa chantagem. E isso significa apresentar uma ideia de país, uma ideia de mundo, uma ideia da Europa, que é radicalmente diferente daquela que existe. Eu julgo que a integração da Mariana na flotilha, para Gaza é um sinal de radicalidade numa dessas lutas que para nós é tão importante e que dá um indicador do que é uma ideia de paz, de mundo, de autodeterminação dos povos que o Bloco representa. Julgo que o facto de termos apresentado uma moção de censura a Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu dá um sinal da nossa radicalidade na Comissão Europeia contra o armamento, contra a ideia de que o caminho da Europa é armar-se até aos dentes, em vez de resolver os problemas sociais, os problemas climáticos que existem a par dos problemas geopolíticos. E há uma radicalidade das nossas propostas, de teto às rendas, de tributação de fortunas. O que nós não podemos é correr o risco de perder capacidade de diálogo sobre estes temas com uma massa e com setores sociais maiores. E isto significa, obviamente, como diz o Jorge Humberto, significa nós
falarmos sobre o cotidiano das pessoas, sermos a maior resistência ao pacote laboral e mais, sermos contraofensivos em relação ao pacote laboral. Darmos nós também uma ideia do que é uma legislação laboral que não se adapta à economia de exploração que nós temos, mas uma legislação laboral que quer Podes uma concluir? outra economia. Para terminar, dizer que o Bloco não corta a palavra a nenhuma oposição interna. Saúdo esta convenção, todas as moções que se apresentam, a possibilidade de se apresentarem, que é muito democrática dentro do Bloco, e aliás a participação de todas as moções nas recentes comissões políticas, como tem acontecido. Obrigado, Joana. Então passo a palavra ao David. 2 minutos. Acima de tudo, quero só reforçar, pronto, esta posição que o Bloco tem que tomar, mais radical, mas quando dizemos radical, falamos principalmente neste trabalho nas ruas, ou seja, estar do lado dos trabalhadores, até acima de tudo, porque a extrema-direita está a infiltrar-se nestes movimentos de trabalhadores e até mesmo nos meios sindicais, com um discurso populista. Nós sabemos que não tem valor, mas contudo as pessoas estão a acreditar, frustradas por este sistema capitalista que está a tentar aguentar com unhas e dentes, criando mais guerra, criando todas estas divergências, e por isso é que é importante, e para nós defendermos, que o nosso trabalho tem que ser na rua, ao lado das pessoas, de volta aos sindicatos, de volta a tudo isso. Ou seja, nós temos que estar, de facto, ao lado das pessoas, ou seja, da vida comum das pessoas, e não tanto numa bolha partidária, digamos, ou mais fechada. Por isso, concordando até com a Joana, sim, de facto, temos mesmo que fazer este trabalho e, acima de tudo, trazer os nossos militantes, forçar, não é forçar, mas promover este trabalho interno de trabalho de rua, ou seja, de volta com as pessoas, combatendo a desinformação e, acima de tudo, combatendo este discurso populista. É tudo o que eu quero dizer. E, por último, passava então a palavra ao José Carita Monteiro. Bom, ok que há aqui, enfim, análises interessantíssimas. Parece-nos que os problemas apontados para, digamos, a queda do Bloco, de alguma forma radicam todas na mesma raiz, isto é, no avanço da extrema-direita e na sua quase, digamos, sufocação nas redes sociais. Penso que isso foi unânime. De qualquer forma, embora também já tenhamos, acho que já abordámos essa questão, a falta de democracia interna, que muitas vezes é referida, não será talvez a mais impactante das causas, mas foi também um fator de declínio do Bloco, porque houve um certo afastamento da direção relativamente às bases. E eles, obviamente, na própria moção, fazem uma meia-culpa. Penso que estamos na altura de tentar ajudar o Bloco a repor, digamos, essa característica que faz parte da idiosincrasia do Bloco. Eu não sei porque é que, em determinada altura, se esqueceram que estavam num partido democrático, altamente democrático, civilizado e com todas essas perspectivas humanistas que já ouvi referir aqui. Por vezes, e ainda bem que a direção o alude na sua moção, por vezes a direção esquece-se que existe interior, que existe a terceira idade, que existem outros desprotegidos que não apenas aqueles que são amplamente referidos nas intervenções do Bloco, quer sejam intervenções, enfim, ao nível da linguagem. Então, para que nós, a moção C, pensa que para voltarmos a crescer em segurança, evitando cismas e deserções, é obrigação nossa, a partir desta convenção, reprocessualizar toda a estrutura da decisão e ação,
começando pela solidificação democrática, em que a direção, Mesa Nacional, Comissão Política, Secretariado, seja o reflexo das bases e não o contrário. Obrigado, José. Terminamos então a primeira parte e avançamos para a segunda questão que o Esquerda coloca às moções, que é, no plano organizativo, que mudanças propõe a vossa moção para o Bloco? Novamente 4 minutos, depois com 2 de réplica. E, como dito ao sorteio, começa o David Norte pela moção H. Obrigado. Portanto, a moção H, novamente, parte de uma certeza. A derrota eleitoral do Bloco não se explica apenas por fatores externos. É também o reflexo de problemas internos profundos, que têm que ser enfrentados de frente e não varridos para baixo do tapete. Quem aqui já teve que explicar a outras e a outros camaradas porque é que vale a pena continuar? A nossa moção vem ao encontro desses momentos de frustração, acima de tudo. Para nós, a reorganização do Bloco tem que assentar em 4 pilares essenciais: a democratização interna, descentralização, participação real da militância e enraizamento social. Em primeiro lugar, é urgente abrir o partido à militância. A elaboração pragmática e as decisões em campanha não podem continuar a ser definidas por um núcleo restrito de dirigentes. Acreditamos num partido que envolva as suas bases em processos reais de decisão, que promova conferências amplas, que escute quem se afastou, que inclua os movimentos e os independentes. Um bloco com mais democracia interna, rotatividade nos órgãos, limitação de mandatos e um portal de transferência acessível a toda a militância. Nós queremos também um bloco com estruturas locais mais fortes e mais autónomas. Durante anos, o partido falhou em construir um enraizamento nos territórios, especialmente no interior. É fundamental valorizar o trabalho das distritais e das concelhias, dar-lhes maiores meios, reforçar a sua autonomia, articulação com a direção nacional. Propomos reativar o grupo do interior, promover conferências regionais, criar núcleos locais, setoriais e estudantis e formar direções intermédias capazes de ligar o partido ao país real. Recusamos um bloco centralista e hierárquico, queremos um bloco que funcione de baixo para cima, que combata a cultura do seguidismo e da obediência cega, onde a divergência não seja vista como uma ameaça, mas sim como uma riqueza do socialismo plural. Queremos também mudanças nas relações internas de trabalho, ou seja, os despedimentos das funcionárias durante o período da amamentação foram alvo de fortes críticas, tanto nos mídias, até mesmo indignação de camaradas e simpatizantes do Bloco. Demonstraram a falta de um processo democrático sobre critérios de contratação e despedimento. Nós queremos tornar o processo mais robusto, mais justo e mais claro para que todos os militantes e simpatizantes do Bloco se sintam informados antecipadamente. Por fim, temos a consciência de que a sustentabilidade do partido não pode depender apenas de resultados eleitorais. Defendemos um reforço do autofinanciamento, uma militância ativa e organizada, capaz de garantir e gerar a sua continuidade do projeto político, mesmo fora dos ciclos eleitorais que são favoráveis. Estas não são propostas cosméticas. São transformações estruturais que visam reerguer o Bloco como força anticapitalista, socialista e de base popular, capaz de responder aos desafios do nosso tempo, desafios de populismo, de extrema-direita, de violência, de ódio, da promoção do ódio. Não se trata apenas de reorganizar para resistir, trata-se de reorganizar-nos para vencer. Obrigado, David. Para responder à mesma pergunta, passava a palavra ao Jorge. Em termos internos, há algumas mudanças que propomos, em termos também programáticos. Eu começaria do ponto interno, o que já se falou, aprofundar a democracia, mas para aprofundar a democracia não é só construir um partido de baixo para cima, é preciso saber como. Como é partilhar as decisões, é ter uma liderança cooperativa,
e aberta e plural, e ter uma informação que circula, mas nos dois sentidos, ou seja, não é só de cima para baixo, mas também ser ouvido em cima. Organizar a base militante é fundamental, nós estamos numa situação de dificuldade com as concelhias e, portanto, as concelhias querem ser ouvidas, querem participar, querem ter responsabilidades, e isso também agarra aos militantes, que não ficam só a colar cartazes, também participam nesse movimento de recuperação da nossa base militante, das nossas concelhias, e também olharmos para a centralidade e dos pequenos grupos que afastam cada vez mais as pessoas das decisões. Há uma cúpula que, de facto, toma as decisões e muitas delas nós acabamos por saber pela comunicação social. É certo que a diversidade e as tendências são uma riqueza de um partido, mas não quando isso dificulta mudanças profundas, o debate e a abertura de um partido. Em relação a isso, podemos dizer que se calhar temos que reduzir o peso do secretariado e a Comissão Política deve ser representativa de todas as moções que elegeram membros para a Mesa Nacional. Divulgar os órgãos, para que todos saibamos, melhorar os instrumentos de comunicação interna para cima e para baixo, limitar mandatos, maior rotatividade, construir autonomia financeira e ter atenção aos contratos que fazemos, uma formação permanente, ter os novos militantes em formação, reforçar os fundamentos ideológicos, mas também as dúvidas e os anseios de quem se junta a nós para conseguirmos agarrar as pessoas e valorizar a política local, a luta autárquica também com programas sólidos nas várias áreas, habitação, juventude, cultura, educação, para construir de facto um enraizamento do bloco, que é uma construção também que precisamos muito de fazer. Em relação à comunicação, temos o nosso rumo ideológico, já aqui falei, mas podemos centralizar em 3 grandes linhas: socialismo democrático, que é o socialismo, e internacionalismo anticapitalista. E, portanto, queremos um bloco com menos burocracia, mais base militante, menos fragmentação, um programa mais claro. Queremos reconstruir o bloco a partir de um resultado muito mau que tivemos e de uma sequência negativa que nos trouxe até aqui. E, portanto, temos que resgatar a dignidade da agenda do trabalho enquanto criador de riqueza e mais-valia, e não conforme querem fazer crer, como um fardo para as empresas, cujos descontos impedem os lucros, não é, das empresas, e os direitos são uma maçada e que há agora que atacar. Numa altura em que a direita tiver um ataque brutal, nós temos que lutar por uma sociedade pluripartidária, com liberdade, com democracia, mas também com qualidade de vida para as pessoas. Nós vivemos nesta ilusão que é pequenas empresas ou as empresas familiares, os trabalhadores liberais, as plataformas, os empreendedores e outras novas formas de trabalho precário estão mascaradas de um empreendedorismo e do self-made man, e então as pessoas são levadas a acreditar na meritocracia e abandonam aquela ideia de que são trabalhadores, não é? O que não passa de uma ilusão, porque nunca se cuida da equidade e, portanto, os pontos de partida são sempre desiguais. E, portanto, o verdadeiro mérito, de facto, só acontece numa sociedade socialista que cria equidade entre as pessoas. E esta ideia temos que saber passá-la, porque, de facto, nós defendemos, de facto, uma alternativa assente nesta ideia de equidade e de justiça social, igualdade de direitos e de valores. Isso é que é o verdadeiro ponto de partida para a meritocracia. Obrigado, Jorge. Passava então a palavra à Ana Sofia de Moçambique. Ok, eu vou tentar. Isto 4 minutos é assim para descanso. Bem, para começar, eu diria que a moção B não acredita nesta ideia de substituição, de alternativa à direção, de substituir cabeças A por cabeças B e que isso vai criar todo um sangue novo dentro do partido. Consideramos que isso é uma ficção e que a transformação verdadeira do partido virá efetivamente da construção de um partido que responda a necessidades organizativas muito específicas, que tem a ver com a descentralização e a horizontalidade, com a autonomia e a valorização das bases locais, com a democracia participada e verdadeira, real,
com a ruptura das lógicas internas de poderes cristalizados que não conseguem sair dali, não conseguem conversar entre si, porque trazem todo um lastro que lhes pesa no diálogo e na escuta ativa das propostas que são ouvidas, ainda que queiram dizer coisas muito próximas. E, por fim, a transparência, a inclusão e a formação política para que possamos todos contribuir de forma bastante construtiva para debates e para soluções e para propostas. Eu acho que a questão fundamental que a organização para nós precisa é realmente esta transição daquilo que é a réplica representativa na estrutura do partido por um retorno à gestão em assembleia. Ou seja, uma das propostas que gostaríamos de ver concretizadas era a transformação de uma convenção, não num espaço de representação, mas num espaço plenário. A representatividade, nós já o dissemos na última convenção, a representatividade de cada delegado na convenção é ínfima. Nós estamos a representar pouquíssimas pessoas porque a participação no âmbito das eleições é muito curta. Estes debates que estão a acontecer agora têm uma participação curtíssima, também porque estamos em período de eleições autárquicas, temos muitas prioridades, temos muitas frentes de batalha a acontecer e a liça interna fica para depois, porque ela estará cá quando todos estes processos difíceis terminarem. E, portanto, este sufrágio universal direto, esta responsabilização de quem quer estar, está, e de quem quer contribuir, contribui, nós achamos, de facto, que é possível logisticamente e que dará um sentimento de pertença da militância que deixa de ser a militância que ouve a organização interna a partir do topo e consegue construí-la, efetivamente, de forma crítica e de forma plural. Com esta reconstrução, não é? Com esta ideia da reconstrução de baixo para cima, que parece quase um mantra, é mesmo o reflexo desta organização horizontal, desta renovação de lideranças, destas estruturas de base que precisam mesmo de intervir com responsabilidade e com a ideia de que o seu trabalho tem consequências. Esta autonomia e esta ideia de que há um conhecimento dos problemas locais, mas que esse trabalho local não tem só a dimensão autárquica, tem a dimensão societária e comum, não é? Da comunidade onde se inserem. A questão da representatividade é garantida nesta coisa da escadinha das representatividades e desta ideia muito hierarquizada de núcleo, conselhia, blá, 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 até chegar ao topo do partido numa pirâmide que até acho que alguns militantes não conhecem, mas que depois não tem e não garante, por exemplo, a representatividade racial, a representatividade social, a recusa capacitista de só um político encartado e com a terminologia certa e com cargo institucional é que tem uma palavra a dizer. E as pessoas que têm uma consciência, que querem, independentemente do seu nível de politização, querem contribuir, sentem-se retraídas perante um pensamento tão organizado e tão estruturado que lhes é apresentado. E esse capacitismo não pode estar num partido como o Bloco. Porque o Bloco não merece isso, merece mais. Merece que as pessoas estejam autonomamente a trabalhar. E, portanto, esta descentralização verdadeira é fundamental e, para nós, implica esta reorganização. Valemos todos e construímos em conjunto. É isso. Desculpem lá a confusão. Obrigado, Sofia. Passava então a palavra para a mesma questão ao José Carita Monteiro, moção C. Qual é a questão? É as propostas de... No plano organizativo, que mudanças propõe a vossa moção para o Bloco? Sim. Eu penso que devemos ser objetivos, não é? A eloquência é bonita, mas há coisas que têm que ser simples, diretas, objetivas, insofismáveis, digamos assim. Tem que haver alguma reestruturação no partido, todos o sabem. A nossa premissa, digamos que é realmente a reposição de uma democracia mais ampla, da qual derivará tudo mais que tem sido aqui abordado. Derivará a nossa influência no setor do trabalho, no setor da saúde, no setor, enfim, da ação social, que eu acho importantíssimo e o Bloco despreza um pouco. Por isso mesmo a C começa por enfim, assumir-se como partidária das interconselhias. Porquê? Na sequência daquilo que está a dizer, há muitos aderentes que estão isolados. Nós temos aqui
temos aqui localidades que têm um ou dois aderentes e por isso mesmo estão longe digamos, de participar, que é o que interessa, no fundo, não é? Não é só colar cartazes, como foi já aludido, mas participar ativamente. Portanto, eu penso que as interconselherias, digamos assim, seria sempre uma solução transitória, talvez pudesse trazer essas pessoas ao debate e, obviamente, fazer avançar com alguma ideia, porque há sempre ideias novas e ideias que podem transformar e podem melhorar. Para além disso, nós temos alguma relutância em aceitar o regulamento eleitoral das convenções em vigor, porque os cadernos eleitorais fecham meio ano antes da convocatória da convenção. O processo eleitoral arrasta-se ao longo de 6 meses, quer dizer, isto é uma eternidade. Já foi referido aí, nós neste momento estamos a atravessar as candidaturas conselhias. O nosso debate aqui está a ser condicionado por isso. E eu próprio me sinto lesado por isso, porque aqueles que subscreveram a moção C comigo, e nem sequer sou eu o promotor da moção C, ou representante, têm dificuldades em participar porque há as eleições autárquicas a decorrer, há MUP especular, há isto, há aquilo, há muita coisa que está a ser feita e que tem que ser feita, porque é um compromisso do Bloco com as populações. Portanto, o regulamento eleitoral das convenções tem que se ter mais cuidado com ele, tem que se aligeirar aqui toda esta complicação enorme que nos traz a este debate, e ainda bem. Depois, não é, até porque tão bem sou promotor de uma plataforma local, não é aceitável que as plataformas locais tenham menos direitos que os outros aderentes. Nós já falámos nisso, mas penso que é uma limitação um bocado constrangedora, porque não podem ser eleitos para órgãos nacionais. Portanto, isto também tem que ser revisto. As moções sectoriais e as plataformas locais deviam ter os mesmos direitos e as moções sectoriais têm que ser recuperadas, quanto a mim. Não é? Relativamente às conferências nacionais, penso que foram um bocado esvaziadas de conteúdo. Temos que aderir a uma nova forma, de forma a que a participação seja aceita. Pronto, melhor, só para acabar, eu penso que há aqui umas inerências que têm que ser repostas, que é as coordenadoras de conselhias deveriam ter representantes dos núcleos, as coordenadoras distritais e regionais deveriam ter um representante eleito de cada uma das conselhias e a mesa nacional deveria ter um representante eleito de cada distrital ou regional, com os mesmos direitos dos eleitos na convenção. Neste momento, há realmente uma participação na Comissão Política apenas como observadores, mas penso, tal como já o Jorge Humberto referiu, que todas as moções devem ser representadas na Comissão Política. Disse. Obrigado, José. Para encerrar estes 4 minutos para cada moção, Joana Mortágua pela moção A. Bom, eu não quero fazer deste tempo réplica, mas exigem-se alguns esclarecimentos e outros deixarei para as réplicas. As moções estão todas representadas na Comissão Política, aquelas que foram eleitas. As que estão apenas como observadoras são aquelas que são candidatas e que ainda não foram eleitas. E, portanto, essa representatividade já existe. Não vale a pena também fazer aqui debates com bases em coisas que já existem, como se elas não existissem. Portanto, essa representatividade existe e ela até é bastante rara do ponto de vista do panorama da representatividade e da democracia representativa nas organizações e até nos partidos que nós conhecemos à esquerda. Agora, é inegável que o Bloco vai se reconfigurar, é obrigado a reconfigurar-se. Isso tem a ver com as nossas possibilidades, tem a ver com a nossa derrota eleitoral e tem a ver com a necessidade de aproveitarmos este momento para melhorar o espaço interno do Bloco, porque o espaço interno do Bloco o Bloco continua a ser um ponto de referência como um partido de lutas e resistência, onde muitos militantes se juntam. A moção A representa muitas
experiências de militância. Não há aqui moções que representam exclusivamente os militantes do interior e outras que representam exclusivamente os militantes do litoral. A moção A tem todas as experiências de militância, assim como as outras moções as têm. É isso que faz delas moções e faz com que elas tenham propostas para o partido e com isso possam eleger para a mesa nacional e, consequentemente, para a Comissão Política. O que nós queremos é perceber, que a Convenção não é um plenário de balanço, nem exclusivamente um debate de balanço do Bloco de Esquerda, mas é o momento para discutir internamente uma organização que melhora e que promove e facilita a atividade militante, que corrige erros da organização e que, na nossa perspectiva, deve facilitar a atividade militante a partir de estruturas de base territorial e estruturas de intervenção temática, embora com poderes diferentes, como é normal pela sua, lá está, pela autonomia e pelo poder e legitimidade que dá a representatividade de serem órgãos eleitos a partir de uma base. E isto significa, já foi aqui dito, e estou de acordo, que essas estruturas de base territorial devem ter mais autonomia, devem ser criados novas formas de diálogo interno, de comunicação interna e de circulação da informação. E essa é uma conclusão que nós também, que a Moção A também tira, que é preciso encontrar formas de circulação da informação que não passe pelos meios de comunicação social e apenas pelas redes sociais, e temos que conseguir resistir a essa imposição dos tempos. É preciso um compromisso com a formação dos militantes, sobretudo nestes tempos tão conturbados. Um partido de resistência é um partido capaz de formar novos quadros na militância e assumir, naturalmente, compromissos de renovação da direção. Isso são tudo questões que estão presentes na moção A, entre tantas outras. Tivemos muitas vezes o debate sobre se o Bloco de Esquerda é um partido assembleísta ou de representatividade. E a representatividade feita nos moldes em que o Bloco a faz, ou seja, com proporcionalidade direta, com representação proporcional das moções, com a capacidade de haver debates locais para a eleição de delegados, tudo isso faz com que o debate interno seja muito mais sólido e que haja uma participação que seja muito mais alargada do que aquela que fica reduzida ou que ficaria Para reduzida, concluir. e termino, a um plenário que se organiza de tanto em tanto tempo num tal sítio em que determinadas pessoas, pelo momento ou pela localização, têm mais oportunidade de participar do que outras, criando desequilíbrios naquilo que é a democracia interna do partido e, portanto, reforçar a democracia interna certamente, mas não vamos alterar aquilo que faz a democracia interna de um partido. Não é necessariamente o Bloco de Esquerda, é o nosso entendimento sobre o que é, e sempre foi o nosso entendimento histórico sobre o que é a democracia interna de um partido. Para encerrar agora este tema, réplicas de 2 minutos, começando outra vez pelo David, Moção H. Na moção H, nós acreditamos num partido sem rostos únicos. Nós não queremos rostos únicos, não nos move o protagonismo individual e isso também se espalha no bloco inteiro. Como tal, nós temos militantes e é destes que se faz o partido. Quando dizemos que queremos um partido que funcione de baixo para cima, nós estamos a falar de vir uma opinião das bases e chegar à direção, ou seja, na conselhia, para a distrital e depois para a direção. Quando nós falamos nesta base militante envolvida nas decisões do Bloco, nós falamos de promover o interior, nós falamos na rotatividade de órgãos, na limitação de mandatos, tudo isto para evitar estes rostos únicos. Nós queremos recomeçar e recomeçar é urgente. Esta é a hora decisiva para estas mudanças estruturais e é preciso encarar esta amarga derrota, assumir responsabilidades e transformar este momento duro em força renovada, porque a luta socialista contra o capitalismo tem que continuar.
A realidade é essa. Também dizer que eleger a direção do partido em sufrágio universal, para mim e para nós, noção H, significa matar as convenções. E o LIVRE é um exemplo disso, o que se passou no LIVRE. Portanto, para terminar, a nossa luta é anticapitalista, estamos unidos nisso e queremos ir para as ruas trabalhar e trabalhar de base para o topo. Pela moção S, Jorge Humberto, com 2 minutos. Eu penso que para melhorar a democracia dentro de um partido não é preciso inventar a roda. Eu penso que nós temos uma estrutura partidária interessante. O que nós temos que fazer é mudar um pouco a direção das coisas, no fundo. A mim o que me preocupa mais no Bloco é a parte de conseguir agarrar a militância ao nível das concelhias e conseguir que as concelhias sejam, de facto, uma base bastante sólida e que se plantem o Bloco no terreno. Nós estamos com dificuldade nessa área e é óbvio que tudo aquilo que é feito centralmente pelo Bloco, ou no Parlamento, ou nas entrevistas, ou nas posições, ou os resultados que temos, isso vai se refletir diretamente nas concelhias, porque as concelhias são compostas por pessoas que são muito conhecidas em meios pequenos e que dão a cara por um partido para o bem e para o mal e ficam presas a esse partido para o resto da vida. E, portanto, tudo aquilo que é decidido e feito e que às vezes vem noticiado e que às vezes até nem é bem verdade, os assassinatos políticos que são feitos a pessoas do Bloco, tudo o que é feito ao Bloco, às vezes com razão, outras vezes sem, está ligado às concelhias. E é mais difícil, em termos locais, conseguir agarrar a militância, porque qualquer notícia, qualquer resultado reflete-se logo muito. E as pessoas não querem fazer parte das listas, não querem ter o nome associado ao Bloco. Pronto. E, portanto, eu penso que para agarrar a militância nós temos, de facto, que olhar para as concelhias e agarrar as pessoas através daquilo que já falámos aqui, que é ouvi-las, saber ouvi-las, saber dar-lhes responsabilidade, pô-las a discutir e a dizerem aquilo que querem para o Bloco. Nós fazemos isso, aprendemos isso no porta a porta, e há muitos anos que Procura aprendemos isso, que concluir. é ouvir as pessoas. Então vamos ouvir também as pessoas dentro do Bloco, agarrá-las, porque e agarrar as concelhias no sentido de termos as distritais como expressão das concelhias, para que a coisa flua mais, flua melhor. E, de facto, ter esta visão de base do partido, que é aqui que as coisas podem, de facto, mudar para o futuro do Bloco. É nas bases, nas interconcelhias, nas concelhias, nos núcleos, aquilo que seja. É na base que temos que construir o Bloco. Obrigado, Jorge. Ana Sofia, 2 minutos de réplica. Obrigada. Então, eu discordo da Joana e por isso é que defendi e do David já agora, por isso é que defendi a questão das assembleias, porque eu acho que o que mata a convenção são as cabeças contadas de quando entramos na porta, em que toda a gente está em modo claque, e já todos assistimos a isto, a ouvir os camaradas que vão à tribuna. Então, o espaço de debate é uma coisa curtíssima. A discussão de estatutos é uma cena curtíssima. E, portanto, eu acho que a morte da convenção é muito esta. Temos imensos delegados com círculos eleitorais artificiais que não estão a representar quase ninguém. E, portanto, eu acho que o debate e a Assembleia não são conceitos antagónicos, não é? É uma nova construção, é uma nova ideia. Podemos discuti-lo assim, porque eu acho que de facto nós temos práticas centralizadoras e hierarquizadas que não contribuem para cumprir aquilo que são os desígnios que todos nós já elencámos atrás. Não é? Construir uma base forte, é uma base forte que depois delega, que depois delega, que depois delega. Também discordamos, obviamente, de inerências. As inerências matam a representatividade. Que os órgãos sejam autónomos na sua escala, que sejam autónomos na relação entre si. Há um patamar local, um regional, um núcleo temático, um grupo de trabalho. Tudo isso tem um papel. E a verdade é que todas estas ideias, e a moção A é incrível
na sua nova visão sobre o partido, e que eu acho, de facto, as palavras impressionantemente bonitas, e senti-me quase tentada a tomar a cena por boa, não é? Tipo, subscrevo. E tenho dificuldades em perceber como é que isso se faz sem alterar os estatutos, sem rever regulamentos de convenção, e portanto é mesmo um wishful thinking, como diz o Jorge, vamos fazer diferente, mas com as mesmas normas. E eu acho que isso não é possível de fazer assim de forma tão imediata, mas quero muito que aconteça e quero muito ver acontecer, e estou disposta a contribuir e a trabalhar nisso. Mas tenho de facto essa dúvida entre aquilo que é uma organização absolutamente detalhada e que foi construída assim, que o Bloco quis construir assim e foi construindo este caminho ao longo das várias convenções, e todos nós temos assistido àquilo que são os patamares de evolução dos estatutos, e isso não está de acordo com o que está aqui a ser dito. E não está a contribuir para esta rotatividade, para esta pluralidade e para esta capacidade de debate e construção coletiva. E eu acho que é isto que nos... vamos todos pensar sobre isto, não é? E continuar a construir este debate, que eu acho, de facto, a coisa mais interessante que está aqui em cima da mesa. Obrigado. José, 2 minutos. Bom, realmente há aqui ideias interessantíssimas, contradizem umas às outras, mas talvez a resultante não seja a pior. Mas, por outro lado, tenho que concordar com a Sofia, porque não é possível fazer diferente com os mesmos métodos, digamos assim. Nós, na Moção C, acreditamos muito nas conselhias. Aliás, ela está essencialmente focada, não direi, está, digamos, sustentada pela Conselhia de Paredes e pela Conselhia de Alté de Chão. A Conselhia de Alté de Chão é uma conselhia resistente. Depois de avisar centenas, não direi, mas dezenas de vezes a direção central do que se passava, obviamente que a gente percebe que não se pode ir contra as maiorias, né? Contra as eleições, mas há coisas que têm que ser analisadas em profundidade. E é aquilo que a Sofia acaba de dizer. Nós não podemos ir contra a maioria da moção A na convenção, mas há algo de errado. Há algo de errado. E se não houvesse, não estávamos nesta situação. Portanto, não se chega a uma situação destas a fazer tudo bem. Alguma coisa se fez mal. A Joana referiu que na Comissão Política estão todas as moções representadas. Então, a moção C não está lá. Eu acho que a moção C provavelmente não concorreu nas últimas convenções, na última convenção, devido ao número excessivo de pessoas que era necessário, mas é uma moção que existe e devia estar sempre representada. Portanto, essa questão do poder se resguardar, mantendo as mesmas situações anómalas, mas tentando, digamos, em termos de eloquência, em termos de palavras, em termos de apresentação das suas ideias, manter tudo na mesma, não vamos a lado nenhum. Sinceramente, ok, estou bastante pessimista relativamente aos resultados da convenção. Obrigado, José. Joana, 2 minutos de réplica. Eu estou de acordo que não pode manter-se tudo na mesma, e se não estivesse de acordo, as palavras da moção A não valeriam de nada. Nós aceitámos muitos contributos que nos chegaram para a construção da moção A sobre esta matéria e reconhecemos mérito em muitos contributos que há sobre a organização interna nas outras moções. Foi aqui dito muita coisa sobre conselhias que eu estou de acordo. Não posso aceitar nem estar de acordo com a ideia de que as inerências trazem democracia interna, porque não trazem, é exatamente o oposto, nem acho que seja benéfico transformar a democracia interna numa burocracia interna. Isso é o caminho que nós não queremos tomar. O que queremos tomar é mais diálogo e menos correia de transmissão, seja essa correia de transmissão, tenha ela que sentido for, é mais diálogo cooperativo e nesse sentido eu estou muito de acordo.
Também acho que não podemos, resumir os problemas da esquerda e da política a questões de organização, e também não podemos resumir os problemas da organização à convenção. A convenção é o momento alto da democracia representativa, mas ela não é o único momento da democracia interna. E se ela tem um processo longo, é precisamente porque nós achamos que um debate como o debate convencional, que é o debate estratégico do Bloco para os próximos anos, que tem poder de mudar estatutos, que tem poder de mudar a orientação estratégica, que tem poder de mudar a organização interna, não é uma mera assembleia, nem é uma reunião. É um debate que se aprofunda e que se aprofunda ao longo de alguns meses, que permite contributos, aceitação de contributos, permite convergências, permite divergências, e essa democracia faz com tempo e com capacidade de participação. Portanto, isso não quer dizer que as assembleias não tenham papel. Têm e devem tê-lo, plenários regulares em vários níveis devem tê-lo, conferências nacionais que são assembleárias, porque são, na verdade, plenários e que têm poder de decisão, e nós já as fizemos, termino, e já as fizemos, e eu acho que o caminho tem de ser o aprofundamento desses instrumentos de decisão coletiva, de decisão cooperativa, com menos burocracia interna, uma maior descentralização, mas com respeito pelos fundamentos da democracia interna. Obrigado, Joana. Para concluir, acabamos agora a segunda parte deste debate. Para concluir, cada moção tem 2 minutos para deixar uma mensagem final e começamos, na verdade, pela moção A, com a Joana Mortágua outra vez. Nós sabemos bem de onde é que vimos, de onde é que o Bloco vem, e sabemos o que é que o Bloco de Esquerda significa para a política em Portugal e o que significou para a transformação política da esquerda e da própria vida das pessoas, dos trabalhadores, dos jovens em Portugal, o quanto foi importante para o combate ao conservadorismo, para colocar novos direitos em cima, na realidade política portuguesa. Também sabemos que o ponto de partida hoje é provavelmente o mais difícil da vida do Bloco. E é por isso que é agora que a nossa resistência é a mais necessária. A resistência de uma força corajosa que seja capaz de enfrentar todos os ataques, dos ataques aos serviços públicos em nome da privatização e do negócio, até às questões do armamento, dos ataques ao ensino superior com o aumento das propinas, o modelo da privatização, até à crise climática, dos ataques aos trabalhadores com esta contra-reforma laboral tão violenta, até ao genocídio em Gaza, e fazer todas as lutas. E eu quero, por isso, saudar todos os camaradas que estão empenhados nas campanhas autárquicas e nas candidaturas autárquicas, sejam elas candidaturas do Bloco ou candidaturas em coligação com outros partidos. Nós estamos a fazer essa luta, estamos a fazer essa resistência da esquerda. Resistir não é parar. Eu acho que às vezes se confunde. Resistir é compreender os tempos que vivemos e perceber que temos de que lutar como nunca. E por isso, vamos à luta, camaradas. Obrigado, Joana. Para mensagem final, moção C, José Carita Monteiro. Bom, o que é facto é que nós, nas últimas eleições, sofremos uma pesada derrota eleitoral e, enfim, confrontámos-nos com uma forte subida da extrema-direita. Estas derrotas, enfim, devem continuar bem presentes e, obviamente, devem obrigar-nos a reforçar a defesa dos nossos princípios e dos nossos valores e evitar repetir os erros que vêm do passado. Portanto, teremos que encontrar esses erros para evitá-los. E não podemos evitar confrontar-nos com esses erros só porque, enfim, o diagnóstico poderá não ser o mais correto, ou não ser o mais digamos, debatido. Precisamos, depois, de reforçar a nossa democracia interna, já o dissemos, já está aqui concluído. As tendências, ok, devem continuar devido à sua diversidade e criatividade, mas não podem e não devem asfixiar as bases
digamos assim, porque muitas vezes as decisões são previamente engendradas pelas cúpulas e nem passam pelo cheiro da maioria dos outros aderentes e até, enfim, membros da mesa nacional. É preciso perceber que não há futuro se não se viver em democracia. Aliás, o Bloco tem que ser o reflexo do país. Se nós não conseguirmos viver em democracia, dentro do Bloco, obviamente, estamos a dispensar a democracia no país. Não nos podemos, temos que nos empenhar em todas as lutas sociais, laborais e ambientais, cada vez mais urgentes no nosso país. Temos que tomar isso como um foco, é fundamental. Portanto, precisamos estar muito bem organizados, como já dissemos todos. Há que estruturar alguma organização, está evidente, para chegarmos melhor às pessoas que lutam nas fábricas, nas escolas, nas ruas, na função pública, que está agora a ser atacada pelo IEL, e já agora pelo IEL, de uma forma estúpida e que não tem um mínimo de razoabilidade, aliás, não tem um mínimo de correspondência à realidade. Só acabar e felicitar a nossa camarada Catarina Martins pela sua candidatura. Disse. Obrigado, José. Para também intervenção final, Jorge Humberto, pela moção S. Pela moção S, eu diria, para começar, que para mudar internamente o Bloco, nós temos um conjunto de propostas de alteração estatutária e, portanto, não é mudar ficando tudo na mesma, mas é haver uma consonância e uma ligação entre aquilo que se propõe e aquilo que depois os estatutos, as alterações aos estatutos vão ter o debate da convenção para se verificar que existe essa proposta e essa ligação. Portanto, existe aqui uma vontade de ter coerência naquilo que se propõe e naquilo que se propõe no debate também, e espero que depois na convenção os estatutos sejam mais bem analisados do que normalmente são, porque normalmente é assim tudo um bocado à pressa. Mas passando à frente, nós defendemos de facto que o Bloco de Esquerda tem que ter este rumo político bastante centrado nos serviços públicos, no Estado Social e no trabalho e na qualidade de vida das pessoas. Mas também tem que ter raízes, tem que ter os valores humanistas da liberdade, da democracia, da inclusão, da igualdade de direitos e sem exceções, não é? E temos que ter uma aposta estrutural no desenvolvimento do cidadão. Nunca podemos deixar cair a ciência, a educação e a cultura, sem deixar para os outros propostas como, por exemplo, a segurança, a imigração, a transparência, combate à corrupção, que também não podemos deixar de lado. O Bloco tem que ser este partido com uma proposta e uma influência em todas as áreas. Ou seja, como eu costumo dizer, o Bloco tem que ter um programa de governação. Se amanhã fôssemos governo, o que é que nós faríamos? E isso é muito importante para que as pessoas possam rever-se e ver o Bloco afirmar-se como um partido responsável, um partido que tem uma ambição. O socialismo é a nossa linha ideológica, central, motriz, assumida, que pode e deve ser discutido dentro do partido para que todos possamos cimentar a nossa identidade de partido e também a coerência depois nos discursos e na forma como nós debatemos e somos abordados até sobre a linha ideológica do Bloco de Esquerda. Portanto, este Bloco que é mais combativo, com uma comunicação que compreende a realidade do país e sabe ouvir as pessoas, e para a moção S, eu penso que é tempo de convivermos fraternalmente com as nossas diferenças dentro do Bloco e de as debatermos, valorizando o debate político aberto no interior do partido e construindo alternativas e estratégias a cada momento e a cada debate e a cada política que se vão construindo com diversidade e com abertura. A moção S nos órgãos do Bloco vai com certeza promover a mudança de rumo e um partido mais aberto e participativo ao lado dos trabalhadores do Estado Social e das conquistas de Abril. Obrigado. Obrigado, Jorge. Pela moção H, para também mensagem final, David Norte. Obrigado. Para finalizar, a moção H quer reforçar o quanto é preciso mudar. Tornar o nosso partido num partido menos centralizado, mais coletivo e com transparência.
Ao reforçarmos a nossa presença nas ruas, próxima dos trabalhadores, próxima das pessoas, nós conseguimos vencer o descrédito impulsionado pela extrema-direita. Esse descrédito pode até ser resumido a um exemplo tão simples como o que vemos agora da flotilha em Ibiza. O quão ridículo isso se tornou. E quando falo na extrema-direita, claro, estou a meter a IEL também. A moção H é uma moção que, acima de tudo, pretende um partido reorganizado para vencer. Como disse o Jorge, se fôssemos governo amanhã, o que é que faríamos? Ou seja, temos que ter isso delimitado. Com a contribuição de todos os militantes e com transparência, acima de tudo. Onde se dê voz aos militantes através de debates como deste género, aplicados no dia a dia com os militantes. Ou seja, nós conseguirmos nas conselhias promover este tipo de debate. Eu acho importante, é bom darmos voz a todos os militantes e assim os conseguir agarrar, a ficar. Alguns militantes que se afastaram sentiram que não tinham voz. Portanto, nós conseguirmos cativar esta voz dos militantes é uma forma de não perdermos tanta militância, tanta base de militância. Acima de tudo, também é promover a aceitação da discordância, onde não se pode simplesmente negar a outra opinião. Nós temos que ouvir e dar voz a esses militantes. Portanto, Para concluir. sim, a concluir. Recomeçar é urgente e esta é a hora H desse recomeço de novo. Obrigado, David. Ana Sofia, capta a ti pela moção B, a última intervenção aqui neste debate. Passo então a palavra. Quanta responsabilidade. Obrigada, Daniel. É claro para nós que o Bloco enfrenta o seu momento mais difícil. Sofremos derrotas eleitorais, perdemos força nas ruas e no Parlamento. E vimos a extrema-direita ocupar cada vez mais espaço, mas consideramos que não estamos condenados e o que não falta é a energia da militância, mas falta mesmo um partido que saiba escutá-la e confiar nela. Consideramos que o Bloco não se equivocou neste caminho. Sabemos que é um partido que escolheu ser assim e que chegou a si próprio com este caminho todo feito conscientemente. E é um partido que, depois de perder relevância, resolve virar-se para a base, falar da sua reestruturação, um partido que propõe uma distribuição de poder, mas que mantém as regras intactas. E por isso precisamos mesmo de compreender se este partido quer mesmo mudar. E consideramos que este ciclo de quebra só pode ser invertido se tivermos coragem para fazer esta mudança, se tivermos coragem para sermos um bloco de esquerda com autonomia estratégica, sem estar à sombra de partidos ou de movimentos. E, portanto, o que nós queremos mesmo é um partido com a democracia real para além da democracia formal, um partido que valorize a crítica, que não esmague minorias, que devolva o poder aos aderentes e às estruturas, todas, principalmente as locais. Este bloco plural, descentralizado, oxigenado, tem que viver das lutas, desse pulsar e desses princípios, ao invés de viver de decisões de porta fechada que não prestam responsabilidade, que não prestam informação, e isso tem mesmo que mudar se nós queremos continuar a trabalhar. Conseguimos, não obstante tudo isto, identificar forças progressistas nestes contextos mundiais e europeus que se reergueram e que nos dão esperança de que isto seja possível e que nós consigamos fazer este caminho. E também nós nos podemos reconstruir, mas só o fazemos se ousarmos transformar o partido por dentro e por fora. E então não estamos aqui para gerir uma derrota, estamos aqui para fazer este caminho de transformação social e este é o momento de reconstruir o Bloco para um novo ciclo político e estamos cá todos para o fazer. Obrigada. Obrigado. Chegamos então ao fim do nosso debate. Queria agradecer a participação dos e das representantes de todas as moções, pelo debate e já agora por cumprirem também os tempos num debate que eu acho que foi plural, amplo e livre. Agradeço também a todos e todas os que acompanharão e acompanham o debate no Esquerdanet ou no Bloco.org. Continuaremos a encontrar-nos no caminho para a 14ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Obrigado.